Primeiro eu queria começar com um comunicado. Embaixo de uma das cadeiras tem um envelope com uma surpresa. Em momento algum que eu falei que era uma cadeira daqui. Na verdade, meu nome é Vinícius, né? Eu sou da equipe da Casa da Ciência e nós vamos discutir um pouquinho sobre localização. Essa brincadeira aí, ela, na verdade, ela foi exatamente para discutir isso, que eu falei que estava embaixo de uma cadeira, né? Não falei que era da de vocês, ou desse recinto. Então, muitas vezes nós somos aí enganados, né, por um falso sentido de localização. Nós somos tão acostumados a morar numa cidade, a morar num bairro, a estar mapeado por ruas. Quando não, você usa o Google Maps, o Waze. Mas e aí, se você estiver num lugar onde eu não tenho isso? Ou até mesmo, se de repente você, durante uma certa atividade, esquece um pouquinho de pensar e você se perde. Ô Vinícius, que isso? Eu não vou me perder, ainda mais na minha cidade. Imagina. Um exemplinho para vocês. Não sei se vocês lembram desse caso. O famoso padre do balão, né? Ele concorreu ao Prêmio Darwin. O Prêmio Darwin é um prêmio que é dado em termos evolutivos. Eu vou discutir com o meu grupo isso depois. Mas exatamente porque ele fez uma besteira relacionada aí com localização, né? Na verdade, ele quis fazer, acho que o termo biológico para isso é fazer graça, né? E aí ele acabou, além de um prejuízo aos cofres públicos, né? Ele também acabou que veio a óbito por conta disso. Por quê? Primeiro, ele não conhecia muito bem questões de clima e geografia, né? Ele tentou fazer uma grande navegação, ele já tinha feito anos antes, viajado quase 100 quilômetros usando balões, tá? Cheio de gás hélio para se locomover. E dessa vez ele quis fazer igual, por uma distância maior. Na cabeça dele, para percorrer uma distância maior, eu tenho que ter mais balões. Só que ele esqueceu de um detalhe importante. Ele estava próximo ao mar e nós temos o seguinte. Até determinada altitude, se usar uma caneta que pega, vocês conseguem enxergar, né? É mágico isso. Até determinada altitude, o vento sopra do mar para o continente. Beleza. Na véspera do lançamento, ele ganhou um patrocínio. Uma empresa deu, se eu não me engano, mais 200 balões para ele. O que ele fez? Vou usar os 200 balões. Com isso ele ganhou o quê? Mais altitude. E veio para essa camada, aonde o vento sopra o mar. Bem, não sei se você sabe, mas no meio do mar eu não tenho torre de celular. Então ele não conseguia contato. No meio do mar ele não tinha levado rádio, afinal de contas ele ia ficar em terra o celular pega. E com o último contato que fizeram com ele foi: olha, o senhor está com o GPS aí? Sim, tô. Fala a localização. Eu não sei nem ligar. Então, quer dizer, você não está preparado para uma situação de risco, muitas vezes, ou até mesmo de conhecimento, tá? Acaba aí atrapalhando, né, um caminho que você quer fazer, conhecer um pouco alguma região nova. E nós vamos discutir com vocês exatamente isso, né? Vocês aí já viram, já aprenderam em história, né? Questão das grandes navegações, e naquela época, bem, eles não tinham nada além de algo que os orientasse pelas estrelas e uma bússola. Hoje, se a gente fosse usar o mesmo princípio, como vocês se sairiam? Mal. Muito mal. Eu aposto que, tudo bem, aqui não é a cidade de muitos de vocês podem usar isso como desculpa. Mas se eu falasse assim, na sua cidade
tomando como referência a sala da casa de vocês, na onde o sol nasce, muitos não iriam saber apontar na onde o sol nasce, ou aonde o sol se põe. Ah, mas para que eu vou precisar disso? Bem, durante muitos anos, isso foi a forma de localização. Hoje, nós temos uma forma muito mais precisa. Nós usamos o GPS. Acho que a grande maioria aqui tem um smartphone. O smartphone usa em menor ou melhor qualidade, dependendo aí do marca, modelo, etc., um GPS que vai aí ajudar você na orientação. Se você por agora tiver um plano de dados ou ligado no Wi-Fi do Hemocentro, e você acionar, você vai da sua localização aqui. E dependendo da escala que você estiver usando, você vai ver algo assim. Essa escalazinha que vocês estão vendo, tá, marca, no caso aí desse mapa, 50 quilômetros. A mesma escala, tá, 20 quilômetros. Mais uma vez, 10 quilômetros. O que isso quer dizer? Se eu pego essa escala aqui, que é do tamanho do meu apontador, venho aqui. E para quem ainda não percebeu, tá? Aqui é Ribeirão Preto. Certo? Então eu vou ter que, por exemplo, do pedágio até a USP, tem um pouquinho mais de 10 quilômetros, mais ou menos. Tá? Então, quer dizer, essa escala ela vai me orientar. Eu estou chegando agora aí a 5 quilômetros. Agora já ficou mais claro, eu consigo enxergar melhor. Essa escala está marcando 1 quilômetro. Aqui ela está marcando 100 metros, já estão conseguindo reconhecer algumas estruturas, vendo que é o campus da USP. No caso, a Faculdade de Medicina aqui. 50 metros, já dei uma subidinha no mapa e a gente está aqui no Hemocentro. Agora estamos aí com 20 metros. Você pode observar aqui exatamente onde nós estamos. 10 metros. E a escala de 1 metro. Então, quer dizer, essa minha escalinha aqui em preto, que foi uma cor muito infeliz para eu colocar aqui, representa um espaço de 1 metro para vocês estarem aqui. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque, às vezes, o que acontece? Quando você está olhando na escala do teu mapa, você pega e fala assim, ah, mas é perto. E anda, e o perto fica lá atrás, 10 quilômetros. E você continua andando. Se você não tem um fator, um referencial de escala, você muitas vezes não consegue interpretar um mapa de uma maneira correta. Na verdade, né, eu deveria até ter falado isso antes, mas não falei. Essa aula é meio que uma aula preparatória, uma aula que vão ser 2 aulas. A primeira parte é hoje, a gente vai dar uma partezinha prática, eu vou discutir, explicando um pouco dessa teoria, que é uma preparação da nossa aula da próxima quinta-feira, tá? Que nós teremos uma atividade prática dentro do Hemocentro. Que aí não vai ser nem comigo, vai ser com vocês. Tá? Mas vamos continuar e deixar vocês com a pulga atrás da orelha. O que acontece? Se eu for pensar em termos de história, e durante muito tempo eu tinha gente que não acreditava que o nosso planeta era redondo, e hoje, infelizmente, alguns também não continuam não acreditando, né? Fazer o quê? Achava-se que o dia e a noite era dado exatamente por isso. Para quem não conseguiu visualizar a imagem direito, isso é uma concepção do dia e a noite segundo um terraplanista. Tá? Não preciso dizer que isso está absolutamente errado. Tá? Por quê? Porque não tem nem o que discutir, né? Isso é física básica. Tá? Mas, durante milênios, foi a concepção que você tinha da Terra, entre várias outras culturas. Né? Hoje, nós já sabemos que não é bem assim. Hoje, nós já sabemos... Tá? Que o nosso planeta gira ao redor do próprio eixo e vai girar ao redor do Sol. No caso aí, gente, está fora de escala, tá? Porque senão não daria para a gente colocar os dois num desenhinho só. E isso vai ser um fator muito importante. Gente, pergunta. Por que a rotação da Terra é importante?
Alguém falou baixinho aí, pode falar mais alto. Já deu a resposta certa, baixinha. Muito bem, porque se eu não tivesse a rotação, tá, eu não teria dia e noite. E a translação, a rotação ao redor do Sol, por que ela é importante? Muito bem. Para definir, só vou dar uma arrumadinha aí que eu não gosto muito desse termo, porque, na verdade, não é a gente não chegou para o Sol e falou, Sol, a Terra rode ao redor do Sol, senão não tem estação do ano. Na verdade, a estação do ano existe exatamente por conta desses fenômenos, tá, astrofísicos. Beleza? Mas nós vamos ver que quando eu falo, por exemplo, em rotação da Terra, para quem não está reconhecendo, esse é seu planeta. Sem água, tá? No movimento de rotação, só que bem mais lento. Tá? Nossa, a Terra não é redondinha? Não, não é. Tá? Nosso planeta, que nós chamamos de um elipsoide de resolução, sabe? Tipo uma bola de parque, aquelas bolas bem perebinha que você ganhou jogando argola, que quando você começa a girar ela rápido no dedo, ela deforma. Então, nosso planeta é mais ou menos assim. Devido à sua velocidade, ele acaba ficando um pouco mais arredondado, porém, tá? Essa é a cara do bicho, tá? Se eu fosse olhar aí, não é, aquele que a professora de geografia tem na sala é mais bonito. É, realmente, é mais comercial, né? É igual produto orgânico. O orgânico sempre é mais feinho. Essa é a terra orgânica, tá, gente? Mas, quando eu penso nos movimentos, como agora há pouco eu mostrei de translação, eu tenho que pensar nisso. Os planetas girando ao redor do Sol, que também gira pela nossa galáxia e vai aí se movimentando no cosmos. Então, quando eu estou pensando em localização, eu tenho que dar um referencial. Se eu estiver falando de astronomia, nossa, aí complica. Se eu estou falando sobre a superfície, fica mais fácil. Se de repente eu quisesse, para vocês, localizar o Beto. Ah, o Beto está no fundo, beleza. O fundo tem aproximadamente aí, o quê? Uns 15 metros, né? Então, quer dizer, ele tem qualquer ponto desses 15 metros. Se eu falar, o Beto está no fundo, a 1 metro da câmera. Beleza, já estou referenciando melhor ainda. Se eu falo que ele está a 1 metro da câmera e a 50 centímetros da parede, concorda que eu vou especificando melhor a posição do Beto no fundo do nosso anfiteatro? Quanto mais pontos de referência eu utilizo, melhor é para eu ter uma localização. Então, por exemplo, quando eu falo de GPS, tá, que vocês estão aí com seu GPS ligado, tal, beleza? Estou me orientando, liguei no Waze, Google Maps, etc. Nem sempre, tá, a sua localização é precisa. Tem algumas cidades aqui em volta, por exemplo, Jaboticabal, que eu já tive que usar o Google Maps. Não dá certo, não encaixa as ruas. Não lembro em qual das cidades que eu fui com o celular e que também eu não conseguia localizar. Fui parar 4 quarteirões depois e o GPS falava, você chegou ao seu destino. E era um pasto, bonito. Depois me localizei melhor e fui para um ginásio de esportes. Então, quer dizer, aí é um problema, tá, do Waze localizando com o mapa da cidade. Mas, no geral, né, isso são tecnologias modernas. Quando eu paro para pensar no que o homem primitivo utilizava como referência, tá, para o seu orientar, ele usava basicamente o quê? Os movimentos do Sol, tá, e também o quê? Outros astros. E era através das medidas dessas distâncias, vamos dizer assim, aproximações, o quanto tempo durava o dia, quanto tempo durava a noite, que o homem conseguia entender um pouco melhor as estações do ano, conseguia entender melhor a própria localização, tá? Então aqui, um dos movimentos que nós vamos ter, tá, é exatamente do dia e da noite, que a luminosidade varia entre inverno, tá, e verão. Não sei se vocês já repararam que muitas vezes a posição do Sol muda, tá? Eu, quando estava na pós-graduação, eu dividia o quarto com um colega e a gente tinha na nossa janela um buraco.
E era bem legal porque, aquela boa e velha história, né? Cabeça desocupada, você acaba fazendo um monte de coisa, né? Nós tínhamos um relógio de sol no chão do quarto, que era a fresta que formava quando era dia de sol, lógico, né? E aquela fresta formando no chão do quarto, a gente sabia o horário que estava mais ou menos. E nós tínhamos, né, como o tempo estava sobrando, esse horário para as estações do ano. Então a gente sabia mais ou menos a localização em que horas mais ou menos era, tá, que nós estávamos ali, às vezes no quarto, na cama, sem precisar utilizar um relógio. Lógico, não era uma hora precisa, porque o nosso relógio não foi feito de maneira precisa, mas se eu quisesse construir um relógio de sol feito de maneira precisa, eu poderia conseguir sem nenhum problema. Tá? Uma outra forma de eu estar me orientando é o que vocês já devem ter visto, tá? A rosa dos ventos. O que vem a ser isso? Tá? É uma marcação aonde eu encontro, tá, os pontos cardeais, norte, sul, oeste, oeste, os pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, tá? E também os subcolaterais. Então, quer dizer, a partir daí, e reparem que isso é um círculo onde eu tenho graus, eu consigo me orientar melhor. Vinícius, tem uma dúvida. Para que eu vou ter que usar grau? Eu quero só saber localização. É só eu falar, o Beto tá para lá. Beleza. A distância daqui até o Beto, uma distância pequena, eu posso, olhando, já vê-lo e seguir. Agora, imagina que você vai seguir num descampado, nem falo ter uma mata, e até a casa de vocês saindo a pé daqui, sem nenhuma referência de rua. Só que eu sou bonzinho, eu não sou de todo mal. Eu vou pegar aqui minha bússola e falar assim, olha, é para lá. Enquanto vocês me virem apontando o dedinho para lá, vocês conseguem até manter sua direção correta, certo? Aí, bastou você desviar um grauzinho desse, para quê? No final da história, se você tem que andar aí 20 quilômetros para chegar na tua casa, às vezes você pode parar longe até 1 quilômetro da tua casa. Se você for andar mais ainda, você pode parar mais longe ainda. Então, quer dizer, entender a localização, também nós temos que entender um pouquinho de matemática. Temos que entender um pouco de geometria, tá? Por quê? Para poder traçar. Porque como vocês lembram nas aulas de geometria de vocês, tá? 3 pontos definem um plano. Então, a partir do momento que eu tenho 3 pontos, então eu vou falar a minha posição. Eu estou a 1,80 m dos bolinhossauros, 3 metros da Bárbara, tá? E 5 metros do Ricardo, por exemplo. Eu consigo, pela triangulação desses 3 pontos, me localizar. Lógico, quanto mais pontos eu tiver, melhor. Depois eu vou estar aí mostrando para vocês, eu vou deixar aqui na frente para vocês darem uma olhada, deixa eu só ligar aqui a criança. Eu não sei se ele vai funcionar aqui dentro, tá? Por um problema físico, porque nós temos um teto acima da nossa cabeça. Isso daqui é um modelo de GPS. Então, quando eu fazia minhas pesquisas do mestrado, para localizar o local onde eu coletava minhas amostras, eu usava uma criança dessa. E uma das coisas que ela tem, tá, é quando você aciona, ele te mostra quantos satélites eu estou usando para me georreferenciar. Porque a posição do GPS que você tem aí, então, ele está localizando os satélites, daqui a pouco ele vai me falar quantos. A posição do GPS que você tem no seu smartphone, ela faz exatamente isso. Ela localiza, através de vários satélites, tá, a sua posição. Por isso que ele pode te dar a altura que você está. Olha, ele está em Ribeirão Preto, 600 e pouco metros acima do nível do mar. Porque medindo essa distância, uma coisa que é feita automático, ele não está conseguindo pegar um sinal bom de satélite, mas ele me mostra que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satélites aqui, tá? Que ele já está me gerando um posicionamento
a partir disso, tá? Mas nem sempre a gente teve essa ferramenta. Muitas vezes você tinha que recorrer a um mapa, recorrer a uma rosa dos ventos, se você quisesse se locomover, e utilizar uma bússola, tá? Esses modelos, né, são modelos antigos, que eram utilizados por volta do século XI, XII, tá? E alguns deles, como esse daqui, por exemplo, ela vem com um pequeno relógio de sol, que você conseguia ver a hora. Hoje nós temos alguns modelos melhores, né, mais precisos, alguns para determinadas funções. Então, por exemplo, essa daqui é uma bússola que ela é utilizada para mapas. Por que ela é melhor para mapas? Essa régua que eu tenho aqui na lateral, ela está cada uma em uma escala. Então, dependendo da escala no mapa, vamos voltar àquela imagem no satélite que eu mostrei para vocês. Eu não tinha uma foto que eu estava, o meu ponto de referência a 20 quilômetros, 10 quilômetros, 1 quilômetro. Quando eu pego o mapa e vejo a escala do mapa, eu consigo, através dessas marcações, localizar onde eu estou. Localizar o caminho que eu quero seguir e quantos metros eu vou ter que seguir até o ponto que eu quero encontrar. Se eu estivesse numa região, por exemplo, de mata, que eu vou trabalhar e vou estar tentando aí já conhecer, eu iria utilizar uma bússola como essa daqui. Uma bússola divisada, tá? Que eu vou estar olhando através dessa orientação, sabendo a minha localização no mapa. Sem um mapa, uma bússola não serve para nada, tá? Só te mostra para onde é o norte, tá? Com o mapa, ela se torna um instrumento muito importante e eu vou estar o quê? Usando ela para me orientar, tá? E eu tenho alguns modelinhos simples, né? Que nem esse daqui, comprado em lojas, dessas lojas que vendem produtos, vários Xingling, né, de procedência duvidosa muitas vezes, tá? Que é simples, dá para você usar até para dar uma brincadinha, porém não é tão precisa, né? Aqui eu tenho um outro modelo que vem com uma bússola até aqui dentro d'água, né, que você também pode estar utilizando. E a bússola, né, que são esses modelos que eu mostrei agora para vocês, certo? Tem maior ou menor grau de precisão. Então, por exemplo, essas duas bússolas aqui, que são realmente para você fazer orientação, tá? Eu tenho até um dispositivo que a gente vai alterar o que eu chamo de declividade magnética. O que é isso? Com o passar dos anos, o nosso planeta, ela pode ter uma alteração, uma diferença entre o norte geográfico e o norte magnético. E quando você compra o mapa, ele vem indicando a declividade magnética de quando aquele mapa foi gerado, tá? Então, o que você faz? Você corrige esses dados nessa bússola. Para quê? Porque ela é uma bússola que vai te dar uma referência muito mais precisa, tá? E o GPS, né, que começa primeiro como um instrumento aonde eu vou usar como para coletas, para andar em mata, e depois ganha uma versão para carro, né? Vire à direita. E daí você vai ter hoje a versão para celular de vocês, né? Que muitos aí têm, certo? Então isso daí é o que nós vamos estar usando. E como eu falei para vocês, tá? E essa telinha aqui é um aplicativo, se chama GPS Tools da Virtual Maze, tá? É um aplicativo gratuito. Quem tiver smartphone, tá? Quem tiver e quiser estar instalando isso, ele vai ser útil na nossa atividade da semana que vem. Então, quer dizer, já estamos dando mais pistas da atividade. Teremos aí algo que vocês terão que usar bússola, né? Daqui a pouco teremos mais algumas dicasinhas, certo? Então, nesse caso, quando eu utilizei, ele tem esse símbolozinho, tá? O aplicativo. Quando eu fiz essa tomada de esse teste dele, ele tinha, no momento, 11 satélites que ele estava pegando. Alguns com qualidade muito boa, tá? Que são esses verdinhos. Outros já amarelinho, mais ou menos, né?
E às vezes tem alguns vermelho, que não está ali com uma qualidade de sinal muito boa. Tá? Ou está fora do seu campo, você quase não está conseguindo vê-lo. Outra forma de orientação que eu vou ter, que eu vou estar ali olhando no meu mapa e tendo essa referência, são quem? Os paralelos. Neles, eu vou estar dividindo o nosso planeta, hemisfério norte e hemisfério sul. Também separando isso em graus. Lembra aos senhores aqui presentes que, graças a essa pequena inclinação que eu tenho do meu planeta, em torno de 23 graus e alguma coisa, tá? Eu vou ter a definição das estações do ano. Então, por causa dessa tortice, tá? É que nós temos determinada época um hemisfério mais próximo do que seria o Sol e o outro mais distante, e vice-versa. E, medindo os paralelos, eu vou ter quem? Os trópicos. Bem, o Brasil é um país tropical porque ele está entre o trópico de Capricórnio e o Equador. Então, quer dizer, eu consigo por aí me localizar, mas como eu falei, quanto mais pontos de referência, melhor. Paralelo ajuda? Sim, ajuda. Tá? Mas também nós temos o meridiano. Então, no caso, só deixa eu voltar aqui, os paralelos, ele está medindo com relação ao quê? A linha do Equador, que mede o quê? Corta o nosso planeta ao meio. Já os meridianos, né, eles foram, vamos dizer assim, traçados a partir do quê? De uma distância em graus que foi instituído a partir do Observatório de Greenwich, na Inglaterra. Então, eu vou ter essa distância, né, como se estivesse tirando os gomos de uma mexerica, de uma pocã, tá? E eu vou ter o quê? Essa divisão. Então, quando eu peço a localização de vocês, se vocês aí usarem aquele aplicativozinho para dar a localização de vocês, vocês vão ver o quê? Que ele vai dar uma localização relacionada ao Equador e a Greenwich, tá? E eu vou ter isso daí que vai te dar a precisão da sua localização. Vocês vão ver, tá? Quem tiver a curiosidade de observar isso, que se vocês pegarem dois smartphones iguaizinhos da mesma marca, tá? Eles não vão apresentar a mesma localização se estiver um do lado do outro. Dá uma diferença de alguns minutos e segundos, tá? Só lembro, para quem ainda não viu isso em matemática, quando a gente está fazendo isso, nós dividimos em graus, minutos e segundos para ter aí essa melhor precisão. Por quê? Porque o GPS, tá? O GPS convencional, que é esse que nós temos no nosso celular, ele vem com um erro embutido. Para quê? Para estar exatamente, de uma certa forma, não deixando ele ser tão preciso. Tá? Nossa, Vinícius, mas ele não tem que ser preciso? Tem e não tem. Ele tem que servir para indicar que a tua casa é a casa número tal da rua tal, se você estiver usando, por exemplo, no Waze. Mas por que eles não fazem assim com uma precisão de 100%? Infelizmente, né, assim como tem gente que pensa na coisa pro bem, algumas pessoas pensam em alguns usos um pouco errados para isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse mandar uma bomba para o Ricardo. E eu fosse ali, eu sei que ele senta sempre naquela carteira, eu pegasse exatamente a precisão dele e ativasse meu GPS para tocar um alarme assim que chegasse naquela posição. Ele não vai chegar exatamente ali e explodir. Ele vai um pouco antes. Às vezes, se você olhar no seu GPS, ele fala assim, precisão de 10 metros, precisão de 20 metros. Como você está só olhando, né, para uma casa, eu estou em frente ao número 280, ah, não, é aquele ali, ó. Vou lá e me localizo. Então, para essa utilidade normal, o GPS, ele vai dar. Aqui, ó, é o Observatório de Greenwich, tá? Onde eu tenho o meridiano de Greenwich passando, né, ornamentalmente feito. E aqui está marcando cada grande cidade, a distância que ele está em graus de Greenwich. No caso,
Esqueço. No caso, essa marcação nós também usamos para a questão de horário. É graças a essa variação que eu vou ter, só vou pular aqui um segundinho, só para a gente ver aqui o mapa. Pronto. Essa variação de fuso horário. Tá? Já vou voltar nisso daqui a pouco. Certo? Devia ter colocado lá o mapa, mas tudo bem. Tá? Então é graças a isso que eu vou ver que horas são e porque às vezes o meu horário aqui de São Paulo é a hora de Brasília, a hora oficial. No Brasil nós temos 4 fuso horários. Tá? Durante o horário de verão, como tem alguns estados que não aceitavam horário de verão, então você tinha, se não me engano, 5 e até por uma época tivemos 6 fuso horários por conta de decisão judicial. Tá? Mas aí já é outra história. Então, através da medida dos graus que nós temos, tá? Dos meridianos, tá? E relacionando, tá? Com os paralelos, eu consigo aí ter um plano do meu planeta na onde eu vou estar, tá? Tendo uma localização mais precisa. Algo mais ou menos assim, como o Ricardo ali sentado. Ele está na segunda fileira da esquerda, terceira cadeira da parede para cá. Então, quer dizer, uma localização precisa. Contando as linhas e essa distância, eu consigo fazer isso. E é aí que nós vamos ter o que eu chamo de latitude, que é o quê? É um ponto qualquer até a distância do Equador. Eu vou estar saindo dos polos e até o Equador. Só lembro vocês que quanto mais próximo do Equador, em termos de temperatura, mais quente. Quanto mais distante, mais frio. Muito bem. E eu vou ter também a longitude. A longitude vai ser o quê? Nos meridianos, a distância de Greenwich. Nesse caso, não importa, a temperatura vai ser variar dependendo aqui da distância que eu estou. Mas eu vou ter horários diferentes, tá? Que eu vou estar acontecendo isso. Beleza? A partir daí, eu tenho o que eu chamo de coordenada geográfica. Vocês já jogaram Batalha Naval? Quando você fala assim, A14, água. B5, droga, porta-aviões. É bem assim, eu vou o quê? Localizar cidades, localizar o meu coleguinha, tá? Exatamente do que? Através desse tipo de coordenada. No geral, tá? Isso funciona muito bem, obrigado, desde que o homem começou aí a se localizar utilizando esse tipo de ferramenta. Mas hoje, vamos dizer assim, o uso de uma bússola, tá? O uso de um sextante, que é um aparelho que era utilizado, que era feito para quê? Para medir a distância, o ângulo de determinados corpos celestes e assim me dar uma melhor localização, era a única forma de você, por exemplo, atravessar o mar. Então você exatamente ia ao final da tarde, quando eu sabia que a estrela d'alva aparecia. Povo, quem é a estrela d'alva mesmo? É um planeta ou uma estrela? É um planeta? Qual planeta? Vênus, muito bem. Então, quer dizer, eu sabia que na época eles achavam que era uma estrela, ó, é Vênus. Então, eu vou medir o ângulo que ele está aparecendo e vou o quê? Traçar minha localização. Era assim que era utilizado, tá? E nós temos também a questão do quê? Dos fusos horários. Então, dividindo 15 em 15 graus, né? Foi-se adotado várias linhas do tempo e por uma questão aí de governos, discussão, você tem aí a divisão do dia. Então, lembrando que isso é uma esfera, tá? Então, 24 horas dividido por 360 graus vai me dar essa linha do tempo. Às vezes, você vê que tem ali uns tortinhos, porque a linha é diferente. Não, é por uma questão mesmo de, para não cortar uma cidade no meio. Falar, olha, aqui é tal hora e ali no pessoal é tal hora. Quer dizer, você sai do seu bloco, vai passar o ponto, tá cedo, vai voltar, vai perdeu hora. Então, quer dizer, foi uma questão mais até política. Mas isso rege o fuso horário do nosso país, tá? E de todos os outros aí
Então, que nem no caso do Brasil, né? Você percebe que, por exemplo, a Argentina ela preferiu manter o nosso fuso. Então, olha como ficou ali uma situação até um pouco confusa, né? Então, aqui no caso aí do Brasil, né? O primeiro fuso horário é onde está Fernando de Noronha. O segundo, né? Aqui é onde está a nossa região, São Paulo, horário de Brasília. O terceiro, onde eu vou pegar Mato Grosso, Amazonas. E o quarto no Acre, tá? Bem, eu só falta esses dois aqui para eu conhecer. Os outros eu já conheci. Um é onde eu moro, né? Então não vale, só falta o resto. E chegamos à questão da cartografia, que está parcialmente relacionado com o que vocês vão fazer comigo na próxima semana, tá? O que nós vamos estar trabalhando? Então, primeiro, eu vou estar dando algumas dicas, né? Só para vocês aí já irem esquentando. Vocês serão divididos em grupo, novidade, tá? E, juntamente com um dos membros da Casa da Ciência, tá? Que nós só iremos acompanhar vocês, não iremos dar palpite, não iremos fazer mais nada. Vocês irão sair em uma caça ao tesouro aqui dentro do Hemocentro. Eu nem falei se tem prêmio ou não, já estão achando legal. Vocês nem sabem o que eu vou aprontar. Minha mente é do mal, gente. Que isso? Tá? Então, o que nós vamos fazer? Então, primeiro ponto. Eu não vou dar para vocês, que seria muito fácil, um mapa com escala do Hemocentro. Ó, como eu sou bonzinho, já começa daí. Eu vou dar para vocês um ponto de saída em um ângulo. Ué. Munidos de uma bússola, tá? E aí, no caso, pode ser a bússola, que eu sugiro até que vocês usem, é daquele programinha do celular que ela dá para usar muito bem, obrigado, tá? Vocês vão estar achando várias pistas e andando aqui dentro do Hemocentro, tá? Terão que responder, ainda por enquanto, algumas pequenas charadinhas durante isso, até receber um prêmio no final, tá? Nós já testamos isso, tá? E durante o teste, nenhum dos membros da Casa da Ciência veio a falecer. Vocês já é outra história, tá? Mas vamos lá. O que nós vamos estar fazendo? Então, no caso, a escala cartográfica ela vai servir para me localizar. Ela vai me dar a razão de proporção com que eu vou estar trabalhando. Para isso, eu uso o quê? Uma combinação de tamanhos. Então, se eu falo para vocês que eu estou aqui, parado na frente, e a Bárbara, que agora o Beto saiu, agora é a Bárbara, tá? Ela vai estar, vou pegar o norte, está aqui, ela vai estar mais ou menos 10 graus, eu vou estar vendo, e eu vou ter que dar um tanto, uma distância que vocês vão estar usando. E aí vocês vão ter que quebrar um pouquinho a cabeça também para calcular essa distância para mim. Se vocês estão achando que vocês vão sair daqui sem pensar, desculpa, eu vou fazer vocês gastar muito neurônio quinta que vem. Tá? Nós trabalhamos muito também dois tipos de escala. Uma escala que eu chamo de escala numérica, tá? Aonde eu vou ter que é a distância que eu vou estar querendo saber pela distância no mapa. Ou, tá? Então, por exemplo, nessa escala, eu pego lá no mapa, daqui até aqui, quanto que é, vejo no mundo real, no mundo físico, quanto seria, e crio uma escala de proporção, tá? E um outro tipo de escala é a escala gráfica, que ela já vem muitas vezes impressa no mapa. Hoje em dia é até, vamos dizer assim, difícil você ter mapas em casa, né? Mas antes você comprava o... Gente, como é que chamava? Guia 4 rodas, né? Que era um guia que vinha, você comprava, era até meio carinho, deixava no porta-luva do carro para você se localizar. E ele tinha essas distâncias em escala, para quê? Usando uma bússola como essa, então veja aqui, ó, 1:25. Aí eu olho aqui, ó, essa escala aqui, ó, é a escala 1:25. Então, eu colocando aqui no mapa,
eu consigo saber quantos metros eu estou andando naquele pedacinho do mapa. Ela me ajuda a esse tipo de cálculo, tá? No caso de vocês, vocês vão ter que construir a escala de vocês, tá? Pode parecer difícil, mas a gente vai ter uma pequena conversinha antes da gente começar a atividade que vem, quando a gente for distribuir uma caixa de materiais para cada grupo, tá? Que é para a gente poder aí estar trabalhando, certo? Como que eu vou me orientar de uma maneira mais indireta, de certa forma? Bem, quando eu fui falar a localização da Bárbara, tá? Eu falei, o norte está para lá. Vou me orientar pelo quê? Pelo Sol. Eu sei que o Sol no hemocentro nasce aqui e se põe aqui, tá? Beleza, vocês na casa de vocês, que estão mais acostumados a ver o nascer e pôr do sol, vocês já têm, de certa forma, essa localização, tá? Além disso, se eu não quero ter essa localização mais ou menos, uma outra forma é o quê? GPS, é a bússola. Então, para nós fazermos essa atividade, quem puder, né, depois, quando estiver na internet, é um programinha, ele é bem pequenininho, ou o plano de dados permitir, anota aí, é esse aplicativo. GPS Tools, da Virtual Maze, é essa carinha aqui que vai ter, que nós vamos estar utilizando para nossa caça ao tesouro. Tá? Só voltar aqui onde a gente estava. Tá? Então aqui eu vou ter a minha orientação, né, para estar sabendo. Lógico, nós vamos ficar um pouco mais precisos que isso. Então aqui, ó, eu separei só para vocês verem. Essa bússola, aqui é uma bússola que eu comprei na Decathlon, tá? Ela vem com um manualzinho que até te ensina como você vai estar fazendo para aprender a se localizar, tá? Isso daqui pode parecer tão pouco complexo, mas na verdade, com o passar do tempo, com o uso, você vê que é simples. Lógico, o que nós vamos fazer é algo bem mais simples, com uma localização mais tranquila, porém, tá? Nós vamos ter que quebrar um pouquinho a cabeça para construir essa questão de escala, tá? E para ir trabalhando, tá certo? Nós estamos ainda pensando e pode ser que vocês tenham algumas surpresas pelo caminho. Na verdade, esse teste é um teste beta. Por quê? Nós estamos planejando, eu e o Beto, já viu que juntar essas duas cabeças não funciona muito, né? E para o semestre que vem, vocês vão ter um outro que vai ser muito maior logo no começo, relacionando com todas as palestras que vocês viram no primeiro semestre. Então vai ser algo assim um pouco mais grandioso, certo? Então agora, se vocês quiserem dar uma passadinha aqui na frente, para ver os tipos de bússola, tá? Ver os GPS. É que é meio frágil. Essa daqui é um acrílico bem frágil. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ninguém? Eu tenho uma. Eu acabei de falar para vocês, né, agorinha, que o Sol nasce aqui e se põe aqui. Ele nasce exatamente nesse ponto toda a época do ano? Por que não? Porque eu tenho que lembrar exatamente da rotação e translação. Só uma última pergunta. Aliás, o Beto falou para vocês darem uma volta aqui, fazer uma fila e depois passar aqui vendo, tá? Mas, uma última pergunta. A bússola, né, ela é baseada no magnetismo. Beleza. Então quer dizer que é sempre que eu posso usar a bússola que ela está sempre certa? Que não? Contar para vocês uma coisa que aconteceu quando eu fazia faculdade. Na disciplina de geologia, a gente aprendia a trabalhar com bússola. E era assim, que depois veio ser meu orientador, ele passava com a Kombi, deixava a gente num descampado, grupo de 3 pessoas, e dava o mapa e falava, olha, daqui a 3 horas eu vou estar nesse ponto. E você tinha que, usando bússola,
chegar até esse ponto. Meu grupo até foi um dos primeiros a chegar. Teve um grupo que só atrasou 7 horas. Por quê? A menina estava cheia de pulseiras de metal. Então, para onde ela apontava a bússola apontava a pulseira dela. Então, ela continuou seguindo a pulseira e o grupo foi seguindo a pulseira. Tá? Então, se eu tenho algo magnético em volta, isso atrapalha. Tá? Se eu estou num local onde eu não tenho, tenho muito aparelho eletrônico funcionando, isso atrapalha. No caso, essas bússolas, elas são imersas em um óleo especial que é para não ter o atrito, para ter o mínimo possível de atrito. Porque se eu usar ela torta, ela não funciona. Tá? Ela vai me dar um erro. Essa daqui, que é uma bússola bem xing-ling, você vê que ela tem até umas bolhas aqui dentro desse óleo. Então, quer dizer, ela não funciona. Mas se de repente alguém que, nossa, eu tenho uma bússola, para onde que eu saio? Não sei, ela aponta norte para lá, mas se a pessoa não tem um mapa, não vai adiantar nada. Tá? Então, se vocês quiserem fazer a fila e já ir passando aqui dando uma olhada, tá?